Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Uma alegria muito grande nesta manhã estar com os irmãos. E é sempre gratificante, né, adorar e louvar o nosso Deus, porque a gente acaba não conversando com os demais componentes, né, de liturgia, de culto, enfim. E o texto que Deus colocou no meu coração para estudarmos nesta manhã vem muito ao encontro do que o pastor já abriu aqui, né, nesse começo da nossa escola dominical. Então eu convido o irmão ou a irmã que abra a sua Bíblia. A lição de hoje, né, o tema que a gente vai bater um papo aqui, conversar, o título é o seguinte: o que Deus requer de nós. Muito ao encontro de propósito, de pensamentos, daquilo que a gente deseja fazer como indivíduo, família na fé enquanto igreja. Em Miqueias 6:8, e eu convido o irmão e a irmã a abrir esse versículo em sua Bíblia, vai nos trazer 3 pontos principais daquilo que Deus requer de nós, para que nós possamos ser bem-sucedidos em Deus, naquilo que nos propusermos a fazer, seja na vida pessoal, profissional, eclesiástica e por onde Deus colocar os nossos pés e mãos. Como foi lido aqui também, né? Paulo tinha o desejo de ir para outro lugar, mas o Senhor não permitiu. E aí em sonho falou: vá para aquele lugar, que é aquele lugar que eu quero que você esteja. E isso é maravilhoso, que é a condução, né, de Deus no seu povo. Todos encontraram? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Palavras do Senhor. Amados, o contexto aqui de Miqueias era um pouco mais profundo, diferente um pouco do que Deus colocou no meu coração nesta manhã. O povo, só para variar um pouquinho, estava rebelde no sentido de não fazer aquilo que Deus queria e determinava. E de um modo muito errado, e muitos hoje fazem isso, acabam faziam barganhas com Deus. Então, se eu ofertar mais, eu vou ser mais abençoado. Se eu fizer mais determinada coisa, porém, isso não vinha do coração deles. Era mecanismo, era uma coisa mecanizada para que eles pudessem ter a aprovação de Deus para os seus propósitos e projetos. Porém, esses propósitos e projetos estavam totalmente distantes da vontade de Deus para o seu povo. Então, Miqueias, parafraseando, e aí eu peço, muito obrigado, meu irmão. E aí Miqueias, em sua resposta ao povo, lógico, orientado por Deus, parafraseia, e aí eu quero que os irmãos abram também aí as suas Bíblias, em Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Palavras do Senhor. Aqui então, amados, em ambos os textos, onde Miqueias parafraseia ali Deuteronômio, nós vemos os pontos importantes que eu e você devemos fazer e praticar ao longo da nossa vida, para que nós venhamos a ser bem-sucedidos em tudo que façamos. E aí a pergunta que norteia o estudo de hoje é: quer saber qual é a vontade do Senhor para a tua vida, para a minha vida? Comece pelo básico. Muitas vezes nós, no mundo onde temos, 7 regras para aquilo, 7 passos para não sei o que, 3 passos para não sei o que lá, muitas vezes as pessoas já querem começar de uma forma já elevada e difícil. Mas o nosso Deus é um Deus que, nessa proximidade de relacionamento, Ele pede para que comecemos pelo básico. Então, qual é o básico? O primeiro ponto que Miqueias traz aqui é que nós devemos praticar a justiça. E parafraseando o Deuteronômio, então, essa parte é temer ao Senhor e andando em todos os seus caminhos. Então, o que é
praticar a justiça ou compreender a justiça. Não é apenas uma busca por um equilíbrio, uma equidade, mas sim viver de maneira íntegra, agindo conforme os padrões divinos. E eu acho maravilhoso Deus e Cristo Jesus, porque Jesus sempre, aumenta o sarrafo ali, Sarrafo, para quem, obviamente, todos acreditam que conheçam, mas existe ali no atletismo, o salto com vara, e para você passar aquele limite tem o sarrafo que vai ali nortear a altura mínima que aquele atleta tem que passar para ir para a próxima fase. E o que é isso? Quando Jesus fala que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de toda a força, mas o próximo como a nós mesmos também, mostra o que? Eu não tenho que olhar só para mim, eu tenho que olhar para o próximo. Então, quando a gente fala de praticar a justiça, não é viver do jeito que nós achamos que a justiça deve ser vivida. Muitos aí vivem do jeito que eles acham que devem viver, sem a atenção correta e verdadeira naquilo que Deus determina e quer para mim e para você. Porque o que Deus quer para mim e para você não é uma coisa de cercear no sentido de nos amarrar, mas pelo contrário, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar crescimento no sentido de viver com Ele em espírito e em verdade. A prosperidade para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é o quê? Um relacionamento íntimo, puro e sincero com o Senhor. É ser conhecido por Deus. E nós só somos conhecidos por Deus quando nós praticamos a justiça, quando nós andamos em misericórdia e quando nós somos obedientes ao Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, meus irmãos, é fazer o que é certo, o que é direito. E aí, é com relação à palavra mesmo, em que sentido? Se eu compro algo, eu vou pagar. Se eu prometo algo para alguém, eu vou cumprir. E se eu aprendo, eu coloco em prática. Esse é o conceito de justiça. Porque no ambiente em que esse texto está inserido, Deus abençoava o povo, e o povo deveria ser o agente abençoador ali naquela região, e eles não estavam fazendo isso. Pelo contrário, se sentiam maiores e melhores, e começavam até, já que eu sou o escolhido, o povo escolhido de Deus, vamos barganhar com Deus, vamos ter coisas diferentes. Não. Para mim e para você, amados, a justiça de Cristo não é baseada nos nossos esforços, e por isso eu glorifiquei a Deus quando o pastor, na sua abertura, diz que enquanto Moisés achava que era pela força dele, não acontecia. Mas a partir do momento que ele entendeu que é pelo poder de Deus, as coisas fluem. Da mesma forma para mim e para você, em todos os dias das nossas vidas, meus irmãos. Enquanto nós achamos que é pela nossa força, não vai. Até parece que dá Sabe quando a gente está esperando carregar alguma coisa no computador, assim, que aparece aquele tracinho que a gente acha que foi, mas não foi? É um esforço demandado em prol de algo que muitas vezes Deus não quer que façamos. Mas quando nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, as coisas fluem. É aquele sistema operacional que já carrega rapidinho, que o computador já abre, a coisa vai. A justiça de Cristo em nós é imputada pela fé. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Romanos 3, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Palavras do Senhor. A justiça minha e tua, meu irmão e minha irmã, ela não provém dos nossos esforços, mas do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim e por você. Mediante o que? A fé que Deus e o seu Santo Espírito promovem em nós. Porque é outra coisa, amados, se a gente acha que pode chegar a Deus pelas nossas próprias forças, nada. Se Deus permitir, à noite vamos trazer a palavra também e vamos falar um pouco mais aprofundadamente com relação a isso. Mas trazendo para cá, é o Espírito que nos promove essa fé, que nos faz ter esta fé em Deus, para que nós possamos ser justos em Cristo Jesus, e pelo sacrifício dele, por mim e por você.
Então não devemos caminhar com os nossos próprios passos. Em que sentido? O que eu acho que é justo ou o que eu devo. Sabe por quê? Porque quando nós caminhamos assim, meus irmãos, às vezes a gente começa a colocar 2 pesos e 2 medidas. Para alguns a gente acaba sendo condescendente demais, para outros nós cobramos muito. Como nós também, por alguns, somos muito cobrados e por outros nem tanto. E aí nem o 8 nem o 80 é bom. E sim, aquele caminhar em Cristo Jesus e a construção do conhecimento, da vida com Deus e do dia a dia. Por isso que somos orientados a praticar a justiça aqui, a caminhar com Deus e a entender o que Ele quer para nós nesse relacionamento puro, íntimo e sincero. Conhecemos uma pessoa apenas num primeiro dia ou num primeiro olhar, num primeiro encontro? Conforme nós vamos avançando nesse relacionamento, né? Muitos dizem ali que é sentando e comendo aquele saco de sal ali, né? Passando pelas dificuldades da vida, quando a gente fala, né, num relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, quando nós passamos pelas dificuldades ou pelas bênçãos do Senhor, enfim, caminhando, é que a gente vai conhecendo e sendo conhecido. Da mesma forma, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós não podemos parar de ter essa busca constante e intensa pelo nosso Deus. Não apenas no domingo, na escola dominical, ou no culto à noite, ou numa ligação de repente para o pastor, ou para algum irmão na fé mais próximo, mas dia e noite buscando ao Senhor. É o exemplo de Moisés, e ele fala em seus vários textos, Davi em seus vários salmos e como também viveu a sua vida. Todos homens, quando a gente olha para o Novo Testamento, mulheres de Deus também, com as suas falhas, os seus defeitos, como eu e você temos. Mas o que? Transformados e redimidos, buscando esse caminho de santidade em Deus. Então nós devemos, e como cristãos também, praticar a justiça, até no sentido de equilibrar a balança quando a gente olha pelo lado social. A oração do nosso irmão presbítero foi, pela vida e pelas famílias, ou pelos homens e mulheres que hoje, por exemplo, não têm o emprego ali para poder levar o mantimento para sua casa, que muitas vezes olha para os seus e a geladeira ali, malemar tem uma jarra de água. Cabe a nós também olharmos para aqueles, e aí eu volto no amar o próximo como a nós mesmos, de como estão aqueles que estão à nossa volta. E a justiça também é desse jeito, porque a igreja vai lá oferecer, seja o alimento espiritual, um acompanhamento, uma oração, mas também o alimento físico e o mantimento. Uma cesta básica, ou um irmão ou irmã que possa ali ter uma oportunidade de indicar o outro irmão e irmã para uma oportunidade de emprego, ou nós, enquanto sociedade, capacitarmos aqueles que têm menos capacidade em Deus para poder ajudar. Isto é viver e praticar a justiça. Isso é que eu e você precisamos buscar constantemente em nossas vidas. Como o meu e o teu, a minha e a tua presença em Deus, aonde quer que estejamos, seja no trabalho, na faculdade, aqui na igreja, aonde quer que o Senhor nos coloque, nós possamos pender para o bem essa balança. Nós só podemos falar de Deus, nós só podemos desenvolver as coisas que diz respeito ao Senhor se nós conhecemos, se nós estudamos, se nós nos aprofundamos. Então, para eu e você, ou o que Deus quer de mim e de você nesse primeiro ponto do texto de Miqueias 8, é que nós promovamos a justiça em todas as esferas. Porque quando eu e você estamos preocupados com isso, nós estamos alinhados com a vontade de Deus, porque Deus também está preocupado com essas coisas. Porque nós refletimos o coração de Deus. Afinal de contas, Ele não teria obrigação nenhuma de enviar o seu Filho para nos salvar, para nos dar a condição de estarmos reconectados com Ele. Quantas não foram, no Antigo Testamento, as várias alianças feitas e as várias oportunidades dadas? Mas ainda assim, no ato final do plano da salvação do Senhor,
veio Cristo Jesus por mim e por você. E Ele pede que nós continuemos de uma forma, guardadas as devidas proporções. Nós somos o João Batista do tempo de Jesus. Até que o ministério de Jesus fosse colocado de forma visível, João Batista vinha pregando e falando e trazendo. Até que Cristo volte pela segunda vez, cabe a mim e a você e a todos os nossos irmãos espalhados pelas igrejas do Brasil e do mundo, trazer à tona a importância do sacrifício de Cristo Jesus por mim e por você, pelo ser humano, por aqueles que Deus deseja que sejam alcançados. E é vivendo dessa forma humilde. Eu vou só antecipar um dado que eu achei muito interessante ontem, quando eu conversava com o pastor Marcelo, da primeira de Santo André. A gente falava sobre estratégias de trazer mais membros, né, de evangelização e outras coisas nesse sentido. E ele trouxe uma pesquisa do Instituto Haggai Internacional. E essa pesquisa dizia como as pessoas se achegam e aceitam a Cristo Jesus e o Evangelho. E 80% é através da vida de um amigo ou de um parente. Isso quer dizer o quê? Pelo testemunho que eu e você damos no dia a dia é que vai impactar essas pessoas a buscar esse Cristo que faz diferença nas nossas vidas. Pasmem, apenas 3% se convertem por uma pregação ou por um estudo bíblico. Isso quer dizer que estamos desmerecendo a pregação pastoral, e eu que, se Deus assim abençoar, serei um pastor também? Não. A questão aqui quer dizer o quê? É relacionamento e é testemunho. Se eu e você estamos buscando praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, o meu testemunho e o teu vai ser diferente. As pessoas vão enxergar Cristo Jesus através de nós, não porque somos melhores, mas vão entender e querer esse Deus que faz maravilhas. E não as promessas que existem todas aí. Muita gente hoje já aí se preparando para bloquinhos de carnaval e buscando outras coisas e olhando e mirando outras coisas. Muitos vivendo por acaso, por sorte ou por destino, numa filosofia, com todo respeito, não gosto de fazer muita citação mas também vamos ver que Paulo, né, quando pregou ali em Atenas, ele fez uma contextualização para com as correntes que mais estavam vigentes ali, naquela filosofia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, já foi citado aqui, acho que até por mim também, mas outros também citaram. Não vivemos pelo acaso, meus irmãos. Não vivemos pelo destino ou pela sorte. Nós vivemos porque temos um Deus que se preocupa conosco, que nos orienta, cuida e puxa a nossa orelha assim, e como o pastor das ovelhas quebra ali a pata para que naquelas ovelhas um pouquinho rebeldes, que gostam de se desgarrar, saem. É neste caminho, é neste modelo, é caminhando e vivendo com Cristo Jesus e o nosso Deus, que nós vamos refletir Ele, e aí sim, pessoas vão se achegar, seja do nosso círculo familiar, do nosso círculo um pouco mais próximo, que são as amizades, seja no trabalho, na faculdade, na escola. Temos vivido desta forma que reflete o coração de Deus para a sua glória. Mas Miqueias então entra no segundo ponto, que é amar a misericórdia. E ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Então o que é a misericórdia na prática, meu irmão e minha irmã? É sentir compaixão, ou melhor, vai além de sentir compaixão. Ele envolve um agir com bondade e compreensão com relação aos outros, demonstrando o mesmo amor que Deus demonstra para mim e com você. Olha como eleva o sarrafo. Não é só se preocupar de uma forma como eu me preocupo de repente com a minha esposa, com o filho ou com a filha. É se preocupar com o outro, sentir a compaixão, mas no mesmo nível que Deus se preocupa e se preocupou comigo e com você. Reconhecer a nossa dependência de Deus e buscar uma comunhão humilde e sincera com Ele. Todas as vezes, os homens e mulheres que nós chamamos, né, de
heróis e heroínas da fé. Começaram a achar que era por suas próprias forças, ou construíram os seus planos em cima da sua vontade. Talvez, aí usando uma palavra que o pastor usa, grifos meus, talvez Moisés, por ter ficado 40 anos no palácio, e estratégias de guerra, e conhecer todo aquele, ele falou, eu vou libertar o povo desse jeito. Já conheço o inimigo, entre aspas, sei das estratégias dele, vamos. E algo nesse sentido é demonstrado naquele filme chamado Êxodo, Deuses e Reis, que inclusive o ator que faz Moisés é o mesmo que fez o Batman ali recentemente, o Christian Bale, que tem uma parte que ele vai ali nas estratégias de guerra, como se ele fosse minar a força do adversário. Mas é diferente ali. É diferente em toda a questão, porque é da forma como Deus quer. E aí começou a dar certo, por quê? Porque Moisés agiu, e aí ele tem que ficar 40 anos, depois na própria força também ele vai lá e mata o egípcio, porque ele queria equilibrar, só que do jeito dele. Praticar a justiça do jeito dele. Exatamente. Olha só que exemplo maravilhoso, não é do nosso jeito, do jeito de Deus, mas quando Moisés falou, vou equilibrar as forças e praticar a justiça do meu jeito, ele foi lá e matou o egípcio. E aí o que acontece? 40 anos, num outro lugar, aprendendo o que realmente, até que ele ouve a voz de Deus na sarça ardente, até que as coisas comecem. Muitas vezes, amados, a gente fica andando em círculos como o povo andou no deserto. Muitas vezes ficamos algum tempo sem, de repente, viver algo de mais extraordinário de Deus. E aqui eu não estou falando de sensações. Estou falando de novo, eu vou ser bem repetitivo nessa questão. Relacionamento puro, íntimo e sincero com Deus. É o dia a dia. É a devocional, é a oração, é falar com os filhos, é falar com a esposa, é falar por onde quer que nós andemos. Reconhecer a dependência de Deus. Nós, como seres humanos, muitas vezes temos um pouco de aversão a isso. Até mesmo nós, muitas vezes domingo, estamos aqui à frente, entregamos os nossos pedidos, anseios e desejos ao altar do Senhor, mas na segunda-feira já saímos fazendo do nosso jeito. Estou mentindo? Depender de Deus, buscar essa comunhão, são atitudes fundamentais para entender o que Deus quer de nós. Esse amor misericordioso de Deus para conosco, a gente pode ver também expresso em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Efésios 2, versículos 4 e 5, quem encontrou e quiser ler, eu agradeço. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. A graça de Deus a nosso favor, e por isso nós somos salvos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os irmãos conseguem compreender essa relação dinâmica entre o que Deus faz por nós e o que nós devemos aplicar na sociedade em que vivemos? Porque é assim que nós vamos exercitar Romanos 1 e 2, transformando pela renovação da nossa mente. Porque se eu e você caminharmos de forma muito semelhante ao mundo, qual a diferença que vão ver em nós? E contextualizando um pouco, amar a misericórdia nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, quer dizer o quê? Praticar o perdão, acolher o estrangeiro, demonstrar compaixão para os necessitados e praticar a empatia. Olha só, a primeira coisa quando a gente contextualiza a misericórdia é praticar o perdão. Temos perdoado, assim como também pedimos perdão por aqueles que, porventura, possamos ter criado algum atrito. E olha só o sarrafo de novo. Cristo, quando ensina, fala: se você souber de algo que algum irmão tem contra você, mas você está pronto para colocar a tua oferta, deixe-a de lado. Retorne e se reconcilie com o seu irmão para depois apresentar a oferta que vai ser agradável ao Senhor. Muitas vezes nós também caminhamos em círculo porque nós não liberamos o perdão ou não pedimos perdão para aqueles que estão à nossa volta. Às vezes pode acontecer a gente nem se saber.
Ou, mas eu falo um pouco mais alto, ou é o meu jeito, mas às vezes incomodou o irmão. Ou às vezes é algo realmente mais sério. Mas eu e você devemos buscar exercitar essa misericórdia, acolher aqueles que estão à nossa volta, no amor de Cristo Jesus, demonstrar compaixão para com os necessitados e praticar a empatia. Aqui, de uma forma até um pouco, quero trazer um pouco mais humorada, vamos dizer assim, quando a gente fala de praticar a empatia, eu não sei se os irmãos percebem, mas tem uns crentes aí que são meio bravos, né? Você olha assim para a pessoa, ele já está rosnando, você fala, como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Como é que eu vou conversar com ela? Quando eu digo assim, né, pessoas que estão ali à volta, a gente fica muitas vezes pouco fácil de se relacionar. Nos colocamos, damos um passo atrás e nos colocamos numa redoma como se fosse dificílimo alcançar. Então praticar a empatia é deixar esse ponto de contato um pouco mais fácil, estarmos mais acessíveis em Cristo Jesus e preparados para falar da palavra de Deus. Devemos participar e nos engajar quando a nossa igreja também tem passos com relação a isso, alguma campanha, quando tem ali a parte de arrecadação das primícias, enfim, nos envolvermos mais para que nós, enquanto comunidade, possamos impactar a nossa volta e a região. É isso que Deus requer de nós. E por fim, amados, o ponto 3, andar humildemente com o nosso Deus. Isso quer dizer o quê? Relacionamento pessoal. Já passou o tempo de eu e você falarmos de Deus em Cristo Jesus, de ouvir falar, ou de vivermos as experiências com Deus, porque o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o meu tio. É o impacto desse relacionamento pessoal com Deus que vai impactar as minhas ações em Cristo Jesus na sociedade. Andar humildemente com Deus implica em cultivar esse relacionamento por meio de oração, leitura da palavra e obediência aos mandamentos. Pode parecer muito fácil quando falamos assim, mas não é. E hoje mesmo foi falado algo nesse sentido, de nós buscarmos estar atentos, vigiando, orando. O inimigo quer nos confundir, quer nos derrubar, quer nos colocar em vergonha muitas vezes. Sabe, Pode falar. Um exemplo simples de humildade, eu costumo usar pelo tom de voz, né? A humildade numa relação pessoal entre eu e o tu, né? Eu e o outro, quem fala mais alto ganha, né? Aquela ideia de quem fala mais alto vence a discussão. E eu me lembrava, quando lendo aqui o versículo 8, a questão de ser humilde diante de Deus, e você usou o exemplo que eu gostei bastante, do relacionamento. Quanto mais tempo você convive com alguém, em tese, mais tempo você conhece aquela pessoa. Um sociólogo americano, Peter Berger, dizia, né, para o mesmo papel ou para a mesma profissão, tipo, né, um executivo, quem começa agora, daqui 10 anos, ele é mais executivo daqui 10 anos do que era quando começou. Então a tese dele é, quanto mais tempo você desenvolve o papel, mais parecido aquele papel você estará. Então às vezes eu fico pensando como é que a gente passa tanto tempo com Deus e não percebe a forma tão simples da humildade, que é você ouvir a Deus. Eu me lembro que quando eu fui seminarista, eu trabalhava seminário era em Londrina, mas eu trabalhava numa igreja fora de Londrina. E a igreja, o pastor fazia escala em várias casas, cada fim de semana eu ficava numa casa. E eu fiquei por 2 vezes, não, na verdade por 3 vezes, até que foi bom para tirar a prova, né? Então era o jeito da família mesmo. Eu fiquei por 3 vezes numa mesma casa, durante 1 ano que trabalhei lá. E às vezes eu ia na sexta, ficava até domingo à noite, né? Então dormia 2 noites lá, a noite de sexta e a noite de sábado. Às vezes eu acho que a família esquecia que ela tinha um hóspede. Gente, que situação, né? E eles brigavam assim, né? Era um negócio, ainda bem que vocês não sabem quem é, né? E não era um casal jovem que me hospedava, era um casal de gente idosa, assim.
na época de gente ter a vida inteira na igreja. Aí você falou a questão da humildade, eu fiquei pensando, lembrando daquele casal, e às vezes pode ser a nossa casa também, né? Mas se você não cultiva isso, o ingrediente básico da fé, a gente tende a ter aquele erro crasso, grosseiro, né? Um erro grosseiro, é uma palavra mais comum, aquele erro grosseiro de achar que Deus está só na igreja. Então domingo é dia de ir para a igreja, ou seja, guarda as armas todas, né, rapaz? Exatamente. Guarda todas as armas, domingo vem para a igreja e vira um anjo, né? Não, é em todo lugar. Exatamente. E enquanto o pastor falava, eu me lembrei de uma frase, eu não lembro quem foi que a disse, mas é assim, quando nós temos que falar alto para ser ouvido, quer dizer que nós precisamos melhorar os nossos argumentos. Ou seja, aquilo que nós estamos falando, ou ninguém realmente está dando atenção para ouvir, ou nós não temos mais a razão naquele sentido. Então não é o muito gritar. E as coisas estão indo para um lado tão extremo que existe um livro, que eu vi ali a capa recentemente na livraria, obviamente, que estava assim, como ganhar qualquer discussão mesmo não tendo razão. As pessoas estão ensinando outras pessoas a ganhar discussão mesmo não tendo razão. Então por isso a humildade de ouvir, buscar esse relacionamento, essa aproximação no sentido de entender o próximo, assim como a gente quer ser entendido. Nós não gostamos de ser compreendidos, nós não gostamos de que as pessoas de repente entendam o nosso momento, muitas vezes de tristeza, mas outras tantas de alegria. E porque quando nós vamos... né? Espero que nunca um crente compre um livro desse. Aqui, já que está gravado também, irmão, não é nenhuma propaganda não, pelo amor de Deus. É justamente para não fazer, porque é um absurdo. Só que eu e você também vivemos nessa forma humilde. Em que sentido? Os meus e os teus argumentos são aqueles que Deus coloca em nós. Lembra da vontade nossa atrelada à vontade de Deus? Quando em sonho Paulo vê o Macedônio e fala, é para lá que você tem que ir. Não é para os outros lugares que você imagina. Só que é o relacionamento íntimo. Se eu não busco ao Senhor, se eu não busco a direção do Senhor, à noite nós vamos falar um pouco disso. Muitas vezes eu e você, meus irmãos, estamos buscando, fazendo sonhos, planos e projetos, o que é normal e precisa ser feito, porém a gente não apresenta diante do Senhor. Aí dá errado. Como Paulo falou assim, impedidos pelo Espírito Santo. Exatamente. Forte, né? Foi. Impedidos pelo Espírito Santo. É isso. Agora a gente só reconhece a vontade de Deus, esse impedimento, e também fazemos a vontade dele. Nesse caso foi em sonho, mas para nós a palavra, Deus fala através da sua santa palavra. Se a gente está nesse relacionamento íntimo e sincero. Agora, se nós abrimos a Bíblia e lemos como qualquer livro, não vai ter esse impacto. E nós não vamos fazer. No Novo Testamento fala, né, daquele agricultor que queria, né, aumentar celeiros e etc. Aí, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tem preparado, para onde vai? O que vai fazer com isso? E aí a gente já parafraseia Cristo Jesus dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, Deus vai nos dar a saúde necessária para o trabalho a ser feito, para poder sim ter ali as condições financeiras de, se for plano e vontade de Deus, que nós não só tiramos do papel, mas que a gente conclua com eficiência. Mas nós precisamos colocar. Aí muitas vezes não colocamos, dá errado. Quem que é a primeira pessoa que nós vamos reclamar para dizer que deu errado? A Deus. Aí eu fico, por que o Senhor deixou? Exatamente. Aí eu fico pensando em como Deus reage, mas com toda a tranquilidade, Deus fala, mas meu filho, você não perguntou para mim se eu queria isso. Você não colocou no meu altar esses planos. Agora, por que você está? Mas em toda a misericórdia de Deus, Ele vai dar as condições de se recuperar, enfim, de voltarmos para o caminho correto, que é a santa vontade dele. Mas esse relacionamento íntimo, é isso que é andar humildemente com Deus. Submissão à sua vontade, confiança na sua orientação. Aí, estudando aqui, eu me lembrei de Gideão, né, quando
o anjo aborda ele e fala que, né, levanta-te varão que Deus vai te usar, mas o que era feito de todas aquelas histórias que nós ouvíamos das maravilhas do Senhor para conosco? Hoje estamos aqui, malhando trigo num lugar que não é lugar de trigo, improvisado, correndo com medo dos inimigos, porque se eu fizer as coisas nos lugares que devem ser feitos, nós vamos perder a produção, nós vamos passar mais necessidade. Amados, entendo que o estudo de hoje não é um puxão de orelha. Ali naquele contexto para Miqueias, mas para nós é o que Deus requer de nós. O que eu e você precisamos diariamente buscar com o Senhor, para que nós possamos ser bem-sucedidos. E de novo, o ser bem-sucedido com Deus não é só no campo material, mas principalmente na relação com Ele. E andar humildemente de forma contextualizada é o que? É envolver Deus nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. O que nós, por exemplo, enquanto comunidade de Mauá, pensamos para a igreja daqui 5, 10, 15, 20 anos. Como queremos estar, mas sobretudo submetendo os nossos planos à vontade de Deus. Senhor, nos orienta. O que o Senhor requer de nós, ou como o homem e a mulher devem orientar e conduzir a sua família, como nós devemos conduzir os nossos negócios, o emprego onde nós estamos. E se faz necessário essa fala nesse momento, meus irmãos, em que sentido? Nós estamos cercados de pessoas que, de novo, voltando no tema rapidamente, falam de sorte, de destino, de outras coisas. Às vezes as pessoas se aproximam, não falam nem oi para você, falam, qual que é o teu signo? Eu falei, o que isso vai mudar na minha vida? Como que você vai me conhecer mais ou menos por conta de algo que é um pouco extremo o exemplo, mas eu acredito que tenha acontecido isso com vocês, pelo menos uma vez. As pessoas querem nos conhecer pelas correntes doutrinárias do mundo, e nós somos regidos pela doutrina de Deus e do seu Santo Espírito. Pior do que nos perguntar é a gente olhar no UOL, né? Qual que é a sorte do dia? Tomara que a gente já tenha vencido essa etapa. Mas vamos lá. Então, submeter nossos planos, reconhecer que somos instrumentos na mão de Deus. Quando nós estamos abertos para o Senhor, Ele vai nos usar, seja no ônibus, por exemplo, para falar do Evangelho a uma pessoa, ou a orar por alguém. Essa semana eu trabalho ali em São Bernardo, no prédio chamado Domo, acho que os irmãos conhecem, e de frente tem o Metrópole, que é um shopping ali centralizado na região de São Bernardo. Aí hoje, pela proximidade do shopping, então 99,9% das vezes que a gente almoça é lá. E aí, caminhando pelos corredores do shopping, um jovem me aborda e falou, posso orar por você? Aí eu fiquei pensando, quantas vezes de repente eu, Rafael, para alguém que estava próximo, cheguei e falei, posso orar por você? Ou quantas vezes eu estava sensível ao Santo Espírito para poder falar de Deus a alguém que me cerca? Cultivar a humildade, amados, é reconhecer o valor do outro também, evitando arrogância, evitando essa separação, buscando fazer a vontade de Deus em todos os passos que Ele requer de nós. E finalizando, concluindo, amados, esses 3 princípios essenciais que Deus requer de nós, do seu povo, que é praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, são os elementos que delineiam esse nosso relacionamento com Ele, moldam a nossa interação com o mundo e com aqueles que estão ao nosso redor. Porque no velho homem era o Rafael de um jeito, no novo homem, através de aceitar Cristo Jesus, o seu sacrifício, e viver numa vida diferente, é um novo homem. E é o que? Eu não sou mais regido, como a gente acabou de falar, pelas correntes e doutrinas humanas, por horóscopos ou qualquer outra coisa assim. Eu sou regido pela vontade de Deus nas nossas vidas, pelo conhecimento de Deus nas nossas vidas, pelo aprofundamento no relacionamento com Deus em nossas vidas.
em nos colocarmos como instrumentos vivos na mão do Senhor, para que façamos a sua santa vontade e não a nossa. Esses princípios são atemporais, ou seja, serviu para o povo lá em Miqueias, se não me falha a memória, 800 anos antes de Cristo, serve para nós hoje. E se Deus permitir a gente caminhar mais sei lá quantos anos aqui na Terra, vai servir para as futuras gerações. Que nós possamos, amados, ser esse agente de mudança positiva no mundo, refletindo o caráter de Deus diariamente nas nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã e nos conceda sabedoria para viver a palavra dele em espírito e em verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé, orar, entregando esse momento. Poderoso Deus, grandioso Pai, obrigado por esta oportunidade, Deus, que o Senhor concedeu para mim, para este amado povo aqui na IPI Mauá, por cada irmão, irmã, amigo e amiga na fé que terá contato com esse estudo e com a nossa escola dominical hoje como um todo, Pai. Textos foram lidos, cânticos obviamente cantados para louvar e engrandecer o Teu santo nome, mas agradecemos porque temos esta oportunidade, ó Pai, onde em muitos outros lugares pessoas precisam se esconder para ouvir e falar de Ti. Hoje nós temos liberdade, ó Pai, para nos reunir enquanto família da fé, compartilhar a palavra, ler as Sagradas Escrituras, transmitir, ó Pai, para aqueles que o Senhor deseja que sejam alcançadas. Perdoa os nossos pecados, muitas vezes a nossa falta de fé, muitas vezes o nosso desejo de fazer pelas nossas forças, mas que nós, a partir de hoje, para todo sempre, possamos entender que os nossos planos têm que ser os Seus planos, que a nossa vontade tem que ser a Sua vontade, que os nossos desejos têm que ser os Seus desejos, para que possamos caminhar em espírito e em verdade, para que nós possamos caminhar, ó Pai, contigo de forma humilde, praticando a justiça e andando em misericórdia, Pai. Que o nosso testemunho, a nossa vida, realmente reflita Cristo em nós, para que, através do nosso testemunho, vidas sejam alcançadas, pessoas se acheguem a Ti, pessoas venham não só congregar aqui na IPI de Mauá, Pai, mas também onde o Senhor quer que essas pessoas estejam, mas que nós possamos ser agentes de transformação onde quer que estejamos. Não transformação pelo nosso próprio poder, como nós já falamos, mas pela Tua força, honra e glória. Porque tudo o que fazemos é por Ti, para Ti e de Ti, ó Pai. São todas as coisas. Nos abençoe no retorno dos nossos lares, que nós possamos encontrar os nossos familiares e lar bem, que possamos ter um almoço em comunhão, em alegria, esse breve tempo da tarde de descanso, e que o Senhor também nos conduza retornando aqui à Tua amada igreja para Te cultuar à noite, culto com Santa Ceia. Capacite e abençoa, ó Pai, e obrigado pela vida de cada líder desta igreja, presbíteros e presbíteras, do pastor, ó Pai, Adilson, dos diáconos e diaconisas, dos líderes ministeriais, ó Pai, dos professores que cuidam desde as crianças até nós aqui enquanto classe de adultos. Que a Tua vontade seja feita no nosso meio. Amém. E que possamos vencer e crescer em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.